E aí, fião, novamente aí, vamos aí a outro exercício, esse da FUVEST, exercício interessante. Então, Brasil, trabalho análogo. Análogo, analogia significa comparação. Isso é um dos princípios da geografia, inclusive, princípio da analogia. Trabalho análogo à escravidão, semelhante à escravidão. Aí está lá nas áreas em verdes, verdeadas, presença de trabalho análogo à escravidão no início do século XXI. O que você repara logo de cara? Que grande parcela desse trabalho está aqui, nesta região, nesse arco aqui, ó, da região norte, aqui abrangendo Mato Grosso, Pará, Maranhão, parte do Tocantins. Nós temos aqui no Mato Grosso, Rondônia, no Mato Grosso do Sul também encontramos, o estado de Goiás, encontramos oeste da Bahia, algumas áreas aqui, ó, ligadas no Nordeste brasileiro, e também nas grandes cidades aqui, ó, no caso aqui no este de São Paulo e também no norte do Rio de Janeiro e por aí vai, no Sul praticamente você não vê isso. Aí ele pergunta o seguinte: considere o trabalho análogo à escravidão no meio rural brasileiro. Ele não perguntou no meio urbano, até porque também tem trabalhos análogos à escravidão no meio urbano, a economia informal, principalmente de crianças, trabalho infanto-juvenil, de engraxates, esses vendedores que vendem água aí de procedência duvidosa, os próprios flanelinhas e etc e tal, Muitas vezes os flanelinhas eles ganham X ou Y, mas tem alguém que os comanda e que fica com a parte do leão. Mas vamos lá. Indique dois elementos que caracterizem essa condição de trabalho no meio rural. Explique. Então você tem primeiro a questão do indivíduo, que tem a escravidão por dívida, também chamada de aviamento. E isso não é de hoje, sempre existiu. Se você pegar a Amazônia anteriormente, na época, por exemplo, já desde a época da borracha e por aí, sempre existiu isso no Brasil, E também nós temos aí as características de trabalho. São trabalhos geralmente de baixíssimas remunerações, e muitas vezes você tem a ausência de garantias ou direitos trabalhistas. Vejam os indivíduos chamados de boias frias, Os boias frias, que são diaristas, que teoricamente deveriam ter direitos trabalhistas e não têm. E lembrando a vocês que o trabalhador rural tem direitos trabalhistas que foram criados em 1964 no governo de Castelo Branco, Que foi no Estatuto da Terra e do Trabalhador Rural. Identifique as 3 regiões administrativas do país em que há maior área de concentração desse fenômeno. Indique 2 atividades significativas nas quais os trabalhadores submetidos a essa condição estão inseridos. Então, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, E geralmente estão ligadas à extração mineral, geralmente o garimpo, muitas vezes garimpos ilegais, e extração vegetal, como é o caso das carvoarias. No Mato Grosso do Sul nós tínhamos até há pouco tempo atrás muitas crianças e jovens trabalhando em condições realmente subhumanas, nessas regiões também, e também algumas atividades de frentes pioneiras de agropecuária. Isso também pode cair no vestibular para vocês. Aí está lá: descreva uma das formas de arregimentação de pessoas para essa condição de trabalho. Geralmente você tem um camarada chamado empreiteiro, ou gato. Gato é o famoso empreiteiro, que é o agenciador. Ele vai propor contratos geralmente ligados à informalidade na área de colonização, prometendo melhores ganhos que muitas vezes não se concretizam, tá ok? Questão da FUVEST interessante para cair na área agrícola, na área de trabalho. Cola conosco, tamo ligado e já Elvis. E se você escutou televisão aí às vezes, é porque não dá para você ter um espaço lindo e maravilhoso para gravar esses vídeos. Estamos fazendo aqui hoje a segundona Feira Brava, e tá tendo a hora do Rush 3 aí, com Jack Chan e aquele outro ator que esqueci o nome. Valeu, já Elvis, filho.